8 contratações bizarras que deram muito errado lá do canal Eurofut. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Tem algumas contratações que são tão bizarras no mundo do futebol que parecem até coisa de videogame. E hoje a gente vai falar de 8 contratações bizarras que deram muito errado. Eita, bem curioso, bora lá. O goleiro brasileiro Júlio César jogou muito na Inter, né, do mundo em 2010. Ele era altamente considerado como o melhor goleiro do mundo naquela época e tinha ganhado a tríplice coroa com a Inter de Milão, além de ser reconhecido tanto pela Série A italiana como pela UEFA como o melhor goleiro daquele ano. Até que as coisas começaram a desandar, né? Veio a Copa de 2010, onde o Brasil foi eliminado nas quartas de final para a Holanda, todo mundo lembra, com 2 gols do Sneijder, e num dos gols do Sneijder foi um cruzamento para a área que o Júlio César saiu muito mal, meio que, né, catou o ar, ele não pegou nada no meio do caminho, a bola entrou direto. E naquele jogo também o Felipe Melo fez aquela estupidez, aquela agressão contra o Robin, foi expulso. Então muita gente botou a culpa daquela eliminação no Dunga, muitos botaram no Felipe Melo e muitos botaram no Júlio César. Daí pra frente o Júlio César começou a cair, declinar junto com a Inter de Milão, que passou a ter campanhas ruins, chegou a ficar em sexto no campeonato italiano, sem nem classificar pra Champions League. E aí a Inter acabou indo atrás de outro goleiro pra ser titular, já que o Júlio César vinha cometendo algumas falhas, não tava bem no time e tal, e o Handanovic chegou. Handanovic que é titular da Inter até hoje. E com isso veio a transferência bizarra, porque 2 anos antes, cara, ele era o melhor goleiro do mundo. Em 2012, ele saiu da Inter para o Queen's Park Rangers da Inglaterra. Exatamente, o QPR, que na época tava com um projeto bizarro, mano. Eles queriam contratar vários caras famosos e tal, mesmo que tivessem mais velhos. Então eles botaram lá no time o Cissé, ex-Liverpool, o Bosingwa, ex-Chelsea, o Park Ji-sung, ex-Manchester United, um monte de veteranos que tinham nome, mas não necessariamente iam conseguir dar resultado dentro de campo. E até que ele não foi tão mal no QPR lá, só que o time era ruim e acabou sendo rebaixado, né? E na segunda divisão, as finanças do clube ficam muito sobrecarregadas se tiverem estrelas que ganham altos salários. Então eles tinham que se livrar de alguma forma do Júlio César, e ele acabou ficando encostado no elenco uma época, depois foi por empréstimo pro Toronto da MLS dos Estados Unidos, antes de ir pro Benfica, onde acabou conseguindo se recuperar um pouco, né, e finalmente encerrando a carreira no Flamengo. Mas a transferência dele pro Queen's Park Rangers, 2 anos depois de ser o melhor goleiro do mundo, doideira, foi um bagulho bizarro. Verdade. 7º lugar. De Rossi é um dos maiores jogadores da história da Roma, um volante raçudo, mas que sabia sair pra jogar. Ele ficou quase 20 anos lá no clube, né, e foi o segundo jogador apenas depois do Totti a conseguir passar da marca de 600 jogos pelo clube. Então o sangue romanista, caramba, é muito tempo. Mas quando chegou a hora de se aposentar, ele falou: não, a Roma não quer renovar comigo, tudo bem, mas eu vou então me aventurar em algo que eu sempre quis fazer. Vou assinar pelo Boca Juniors da Argentina. Ele dizia que tinha grande admiração grande, pelo Boca, né? pelos torcedores, acabou indo pra lá. Só que é uma transferência muito bizarra. Tipo, quando que um italiano vai jogar na América do Sul, velho? É muito raro, né? Parece aquelas coisas de Football Manager. Digamos, tu pega lá o Boca pra treinar no joguinho, né? Aí tu quer contratar um veterano europeu, tu fica lá tentando caçar alguém que aceite vir jogar na América do Sul. Aí o De Rossi foi. E ele começou bem, marcando um gol logo na sua estreia em agosto de 2019. Porém, depois acabou pegando os jogos de banco, acabou tendo uma lesão. E com tudo isso, 6 meses depois de chegar no Boca, ele já resolveu parar não só de jogar pelo Boca, mas de jogar futebol. Resolveu se aposentar. De Rossi disse que não foi nenhum problema mais sério, não foi nenhum problema de lesão, ele simplesmente viu ali que precisava ficar mais perto da família e resolveu se aposentar pra conseguir fazer isso. No final, acabou jogando apenas 7 partidas pelo Boca. E agora, galera, o De Rossi virou técnico, né? Tava até treinando na Roma um tempo atrás, se ele vai voltar, dizem que talvez ele volte a treinar na Roma de novo, né? Mas conforme for, o cara ainda continua ainda trabalhando com futebol mesmo depois de se aposentar como jogador, e agora sim como técnico, né? A transferência que poderia ser feita de forma gratuita é a sua para dentro da comunidade do Eurofut. Basta clicar no botão vermelho embaixo do vídeo, galera. Ajuda muito o canal quando você se inscreve e você também acompanha os próximos vídeos, tranquilo? 6º lugar. Adebayor era uma das maiores promessas do planeta em 2004 e teve uma carreira bem interessante, passando pelo Arsenal, Manchester City, Tottenham e até o Real Madrid, antes de rodar por alguns clubes e no final das contas se transferir de graça pro Olímpia do Paraguai. É bastante raro ver um jogador africano ir jogar na América do Sul, principalmente um que teve uma grande trajetória na Europa, né? Mas ele foi, e quando chegou no Paraguai em fevereiro de 2020 foi muito bem recebido lá, com várias pessoas no aeroporto, empolgadonas lá com a contratação do Adebayor. O Olímpia também tinha
no elenco o paraguaio Roque Santa Cruz, né? Um lendário atacante aí que passou por alguns times da Europa, mas que jogou com o Adebayor no Manchester City. E o Adebayor declarou que a influência do Santa Cruz foi o que o levou lá pro Olímpia. Só que olha a história, né? O Adebayor fez 2 jogos pelo Campeonato Paraguaio, pelo Olímpia, depois 2 jogos na Libertadores, sem marcar nenhum gol, e o último lance dele pelo time foi uma voadora criminosa que ele deu na Libertadores na cara de uma pessoa. Literalmente o bicho ergueu a chuteira com as travas quase na altura do rosto do cidadão lá. Obviamente ele foi expulso na hora, e esse foi o seu último ato, talvez o que chamou mais atenção, né, pelo lado negativo, mas o que chamou mais atenção com a camisa do Olímpia. O que aconteceu? Em março de 2020, a pandemia explodiu no mundo inteiro e o Adebayor foi pro Togo, né, de onde ele é, passar um tempo com a sua família, fazer uma quarentena lá, se proteger e pai e tal. Só que depois ele não conseguiu e não quis mais voltar, né? O futebol parou, os riscos de pegar Covid fazendo a viagem de volta pro Paraguai eram muito grandes, e ele declarou em 1º de julho de 2020 que ele simplesmente não voltaria, né? Tipo, ele vazou e não vou voltar mais, cara. Manda minhas coisas aí, manda pelo correio as roupas que eu deixei lá no Paraguai. Garanto que tem gente que gostaria de fazer isso no seu trabalho também, né? Um dia eu simplesmente não apareço mais, velho. Hoje em dia não se sabe mais se o Adebayor se aposentou ou não, se ele vai jogar ainda, né? Mas o fato é que ele provavelmente tá sim, né? Já tá há um tempo e tal. 5º lugar. Lord Bendtner era um atacante grandalhão que passou vários anos no Arsenal, mas cada vez que ele jogava lá, cada ano que passava, ele ia virando mais um motivo de piada pelos torcedores, né? Ele era um cara pesadão, que fazia poucos gols e, pra piorar, ainda tinha sérios problemas ali extra-campo. Até por isso, depois de várias temporadas de decepção, o Bendtner foi emprestado pelo Arsenal ao Sunderland, né? E lá no Sunderland, ele meteu 8 gols em 30 jogos na temporada que ficou emprestado, que pra números de centroavante titular, camisa 9 matador, é no máximo, ok, aceitável, talvez. Mas e por isso chamou a atenção de todos, quando em 2012, jogos pra fazer 8 gols, um clube gigante, né, um dos maiores do planeta, resolveu contratar o Bendtner por empréstimo com opção de compra. E foi a Juventus, cara. Velha senhora. Já vinha formando ali um meio campo que passou a ser histórico, que tinha Marquinhos, Pogba, Vidal e Pogba. Pirlo. Foi difícil acreditar, né? Tipo, mano, o que a Juve tá contratando o Bendtner, velho? Será que eles piraram por acaso, né? Mas enfim, no final das contas, o Bendtner fez 11 jogos pela Juventus, marcando um total de... Deixa eu calcular aqui. Nenhum gol. 0 gols. 4º lugar. Essa história é muito legal, cara. O Bebé, eu acho que é assim que se fala, é um jogador de futebol que tem aí uma linda história de superação, né? Ele foi abandonado pelos pais quando era muito pequeno e acabou crescendo num abrigo para moradores de rua ali perto de Lisboa, né? Portugal. E ele conseguiu, pô, dar a volta por cima e virar jogador de futebol, jogando nas grandes ligas, né? Hoje em dia ele joga no Raio Vallecano, uma grande história, parabéns pra ele, é lindo, fantástico. Porém, a transferência bizarra da carreira dele foi quando, em 2010, ele jogava pelo Estrela da Amadora e acabou ali não recebendo seus salários e tal, e conseguiu sair de graça pro Vitória de Guimarães. Até aí tudo bem. Só que Guimarães é um bom time lá de Portugal. Pro Vitória de Guimarães, mais precisamente 5 semanas depois, ele foi comprado pelo Manchester United por 7,4 milhões de euros. Ou, dependendo da fonte, eu vi números diferentes, uma fonte diz que é 9 milhões de euros. De qualquer jeito não é muita grana. Um jogo valendo, né? Um jogo oficial pelo Vitória de Guimarães. Ele tinha acabado de chegar de graça, mano. E o United foi lá e desembolsou milhões pelo cara. Por que o United não pegou ele de graça 5 semanas antes, tá ligado? Não dá pra entender. O técnico do United na época... Eu acho que o Manchester United queria gastar dinheiro mesmo, pra falar a verdade. Que era o Sir Alex Ferguson. A lenda, né? Um dos melhores e maiores treinadores da história do futebol. Disse que... Não, admitiu, publicamente tem aí, né, entrevistas e tal, que ele contratou o jogador sem nem saber quem era, velho. O Ferguson disse que ele geralmente analisava muito cada jogador pra contratar, assistia muitos lances, vídeos e tal do cara, mas normal, dessa né? vez eles precisavam agir rápido no mercado e tal, e ele confiou nos olheiros dele lá na equipe técnica de análise de jogadores pra trazer esse cara sem nem saber quem ele era. E aí no final das contas, o Bebé acabou fazendo apenas 7 jogos pelo Manchester United, marcando 2 gols antes de começar aí a rodar por vários clubes da Europa. Então os olheiros do Alex Ferguson não foram muito bem assim em fazer essa contratação dele aí, porque o cara fez só 7 jogos e fez 2 gols, mano. Então não foi muito boa a passagem dele pelo Manchester United. O Manchester United gastou o dinheiro sem necessidade, né, que poderia ter usado para comprar outro jogador que seria melhor do que ele aí, né, e tal. Tal do Bebé, né? Em
Em janeiro de 2019, o Barcelona vendeu um cara da base, o Munir, pro Sevilha. E aí eles ficaram com um buraco no elenco, eles precisavam de um reserva pro Suárez. Foi aí que eles tiveram uma brilhante ideia, cara. Por que não contratar o Kevin Prince Boateng? O Boateng é um atacante que tem qualidade, teve alguns grandes Pior que ele jogou muita bola no Milan, mano. Jogando pelo Milan, exatamente, no Milan ele jogou muita bola. Fazendo gol contra o próprio Barcelona, um gol lindo na Champions League, né? Ele teve destaque na carreira, porém, acabou virando aquele jogador que nunca para em lugar nenhum, nunca consegue se consolidar, ele fica rodando por vários times e tal. Ninguém esperava que o Barça fosse atrás do Kevin Prince Boateng, velho. Ainda mais que, tipo assim, tá, se você vai contratar um reserva, às vezes você não quer gastar muita grana no cara, isso é um fato. Porém, você espera que o reserva, quando entre, ele dê, tipo, minimamente conta do recado, tá ligado? E não foi o caso do Boateng no Barça. Ninguém confiava no Boateng, né? Ninguém botava nem ele pra jogar. Nem ele parecia acreditar que ele tinha conseguido se transferir pro Barcelona, essa é a real. E em 6 meses, ele acabou fazendo um total de 4 jogos pelo Barça, marcando 0 gols. Poxa! Tipo, mano, era óbvio que ia dar errado, velho. Se necessidade é sair do Barcelona contratar o Boateng, na moral, pra substituir logo o Suárez, logo é o pistoleiro, a lenda. Ai, nunca quer dar certo, né? História muito semelhante aconteceu com o zagueiro Steven Colker. Teve uma época lá em 2016 que o Liverpool precisava urgentemente ali de um zagueiro pra cobrir buraco no elenco. E foi aí que eles foram atrás do Colker, que já tinha rodado por vários clubes ingleses, tinha experiência ali na liga e tal. Ele pertencia ao Queen's Park Rangers, mas estava jogando emprestado no Southampton. Então, em questão de 24 horas, o contrato dele de empréstimo com o Southampton foi rescindido, acabou, e ele foi parar no Liverpool também por empréstimo, né? Então, do nada, o cara foi parar nos Reds assim. Curiosamente, o último jogo dele pelo Southampton foi justamente contra o Liverpool, tomando de 6-1. Mas beleza, no dia seguinte que ele chegou no Liverpool, o Liverpool tava jogando contra o Arsenal e eles precisavam buscar um empate no finalzinho do jogo. Quando o Kloppão chamou o Colker, né? Mano, a gente tá precisando de empate, vou chamar um zagueiro, todo mundo, mano, o Klopp tá viajando, né? Aí ele chama o Colker, chega assim e fala: ô campeão, você vai pro ataque, beleza? Ele disse vai pra frente, joga de atacante, cara. E aí ele foi, entrou e o pior que o Liverpool conseguiu ainda empatar aquele jogo, né? E curiosamente, nos 2 jogos seguintes, ele também jogou de atacante. O né? Klopp então ele jogou entende, os 3 né, mano? primeiros jogos no Liverpool como atacante. E ele é zagueiro, tipo, sempre foi zagueiro, ele nunca foi atacante. Ele sempre foi zagueiro a vida inteira. Mas o Klopp despirocou, precisava de alguém no elenco, de certo que não tinha outro atacante no banco, botou o cara lá pra jogar, velho. O próprio Colker, depois em entrevista, disse que quando o Jürgen Klopp pediu pela primeira vez pra ele entrar jogando de atacante, ele achou que o técnico tava zoando, tá ligado? E o mais curioso é que ele jogou 3 jogos como atacante e apenas um outro jogo pelo Liverpool, né? E nesse um outro jogo, aí sim, ele jogou como zagueiro numa partida de Copa da Inglaterra. Então, 4 jogos pelo Liverpool, 3 de atacante, 1 de zagueiro, sendo que ele era zagueiro. Boa contratação, que doideira, hein? Primeiro lugar. Que projeto tinha o Botafogo, né? Mesmo afundado em dívidas, o clube foi buscar a contratação inesperada do Honda, que teve uma boa passagem por alguns clubes europeus, principalmente no CSKA Moscou e depois também uma parte no Milan, né? E também foi buscar o Kalou, que passou vários anos jogando pelo Chelsea na Premier League e depois pelo Hertha Berlim na Bundesliga. 2 caras aí conhecidos no mundo inteiro, famosos no futebol europeu, 2 caras de nome, 2 caras com muita experiência, mas que foram transferências muito aleatórias, difíceis de acreditar, né, mano? Um cara marfinense e um japonês jogando no Botafogo, velho. Tudo bem que o Botafogo no passado já tinha conseguido contratar o Seedorf, que inclusive teve mas uma Seedorf grande craque, jogou muita bola no Botafogo. Mas enfim, de qualquer maneira foram transferências assim, surreais, né? Parece coisa de videogame. Com os 2 no elenco, o Botafogo foi muito mal e acabou sendo rebaixado no Brasileirão 2020 em último lugar. E aí, com o Botafogo muito mal, o Brasil virando o epicentro mundial da pandemia do coronavírus, o Honda pediu pra sair, né? Pediu pra sair fora e assinou com o clube do Azerbaijão. Ele fez no total apenas 27 jogos e 3 gols pelo Botafogo, mas o legal é que depois que ele já tinha saído, ele comprou 50 pacotes VIP de sócio torcedor do Botafogo e doou pro clube, né, como uma forma de ajudar financeiramente. Já o Kalou, no momento que eu tô gravando esse vídeo, continua no Botafogo, mas sem jogar, e aí buscando um acordo amigável pra sair do Bota, conversando com a diretoria ali pra rescindir o contrato. Das contratações sem necessidade, né? Na verdade, 9, se contar Honda e Kalou separados, né? Que foram bizarras e deram muito errado. Que outras que eu esqueci, deixa nos comentários. Essa contratação do Kalou e do Honda aí do Botafogo foi sem necessidade. Os caras não jogaram nada, mano. E o Botafogo ainda caiu na época. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Deixa teu like, se inscreva no canal. Me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo também. E é isso, obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!